isso aí. É. Tá bom. Não, você tem bastante material pra me chantagear. Eu agora, tô tá vendo. O que você acha de legal? O que você acha de pior no ateísmo? Vamos pensar até no movimento, assim, o que você acha? Críticas que você tem ao cenário ateísta e coisas que você acha que são bacanas. Bom, pra mim o movimento ateísta, ele é fundamental que exista. Assim como é fundamental que exista qualquer movimento que represente uma minoria ou que represente um grupo da sociedade, né? Desde que, obviamente, não seja representatividade dos assassinos, né? Essa coisa assim. Mas, assim, sei lá, qualquer grupo da sociedade que não esteja propondo ali, né, uma destruição total. Atos antissociais. Enfim, eu acho que é justíssimo que existam pessoas fazendo. E os ateus sempre foram estigmatizados, né? Sempre foram estigmatizados. Tem situações em que ser ateu gerava um preconceito maior até do que ser homossexual, negro, mulher, judeu, enfim, coloque qualquer outra minoria aí oprimida, ou enfim. Então eu acho que é importante você ter uniões de pessoas ateias, primeiro para dar visibilidade, para desestigmatizar o ateísmo, no sentido assim, olha, os ateus existem, eles não são ruins, eles não são maus, eles não são do capeta, eles não estão, sabe, com garfos assim, perfurando crianças, sabe, não é assim que os ateus agem, né, não é isso, o ateu é uma pessoa que está aí em qualquer lugar. Seguidores, né, de Satanás. Você só não sabe onde ele está, né, porque ele não está identificado, né, então, bom, talvez ele tiver escrito com o A do ateísmo na camiseta, mas até aí ele pode ter pego emprestado do irmão dele, então nem isso você sabe, né, é diferente de um judeu, que você sabe que ele é um judeu se ele estiver usando alguma coisa que identifique, né, então você não tem muito como afirmar. Então eu enxergo que é importante você ter isso para desestigmatizar o ateu, para mostrar que o ateu é uma pessoa legal, para mostrar que ele existe e que esse não é o fim do mundo, que isso é uma discussão válida, porque é interessante, antes isso não se discutia. Ser ateu era a pior coisa que uma pessoa podia. Ser ateu era uma ofensa. Ser ateu, as pessoas xingavam isso, né? A pessoa de ateu. Isso era uma coisa horrível, né? E mostrar que isso não é uma coisa horrível. E o segundo ponto, que é bom, que é positivo, é dar suporte para essas pessoas que se entendem como ateias e que não têm espaço. Eu conheci ateus que fingem para a família que acreditam em Deus e estão super bem com isso. Estão super bem. Vai na igreja no domingo, reza, faz isso aqui. Quando chega em casa, vai no computador e vê vídeo de ateísmo e vem conversar comigo, conversar com os outros e fala assim, puto, cara, eu não acredito em nada de religião. Que bom que tem você, porque aí à noite eu consigo ver. Mas durante todo o dia leva uma vida de crente e para a família leva uma vida de crente e faz tudo uma vida de crente e a pessoa no fundo é ateu. E essa pessoa está feliz. Feliz assim, ela está satisfeita. Mas deve ser mais desafiador do que você poder sair do armário e... Tem gente que aguenta, sei lá, tem gente que consegue. Eu não sei, você fica sabendo de pessoas que são homossexuais e até os 90 anos e estão ok, e vivem vida de heterossexuais até sei lá quando. Eu já fui a cultos com a Nath e que foi tudo bem, assim, que eu até gosto da experiência de conhecer outras religiões, de ver algumas pregações, então para alguns ateus pode ser suave, né? Pode não ser tão... Tem gente que não... Então, isso que eu ia falar, eu recebi gente que não liga, fala, não, a minha família é legal, a minha vida é feliz, minha vida é tranquila, eu não acredito naquilo, mas aquilo não me incomoda. Certo. Porém, é pra todo mundo, né? Porém é minoria. A maioria dos relatos que eu recebo é de pessoas que têm que viver uma vida fingindo que são crentes. E crente eu tô falando não evangélico, tô falando todo, qualquer, né? Crentes em Deus, né? E precisam fingir, e isso é extremamente doloroso. E principalmente, isso é uma coisa muito forte, que as pessoas não percebem. Por que isso é tão relevante? Nós temos uma relação de segurança com relação a quem nos ama e com quem a gente ama. Então a gente tem que se sentir seguro com essas pessoas. E, obviamente, essa relação ela é mais forte com aqueles indivíduos que nós conhecemos, né, de pequeno e que imprintam no nosso cérebro de que são aqueles que vão cuidar da gente. Então, geralmente é o pai e a mãe. Usualmente, né, aquela pessoa, né, enfim, você tem todas essas coisas. Eu não sei se você está achando meio psicanalístico o que eu estou falando, mas eu estou falando do ponto de vista mais etológico mesmo, né? Lawrence, tá o Lawrence patinho atrás do Lawrence, sabe? Eu estou falando mais de uma maneira assim, tipo, a gente imprinta, então geralmente pai e mãe, essas coisas assim.
Então, para nós, é importante ter a segurança de que o pai e a mãe gostam da gente, amam a gente e demonstram isso, e vice-versa também, né? E se você tem problemas com seus pais ou não conheceu eles, você transfere isso para outras pessoas, né? Pessoas que não são amadas geralmente têm probleminha, né? Quando ficam adultas, tem probleminha. Né? Para mim, pelo menos, é sempre o padrão. A pessoa que não é amada quando é criança... Não, e tem evidências disso tem, mesmo. Mais negligentes ou muito agressivos, autoritários. Ou que sacaneia os outros, eventualmente, porque não tem uma relação tão... Seja como for, eu vejo isso como muito relevante. Agora, e você quer que as pessoas que te amam te aceitem como você é. Isso é, inclusive, uma maneira de fazer o teste de hipótese do amor. Você fazer o teste de hipótese. Então, é por isso que é importante para o homossexual poder falar... Quer dizer, não é só por isso, eu não sou homossexual para saber, mas estou falando, entre outras coisas, eu sei porque já me foi relatado, é importante para o homossexual contar para a família que é, porque a aceitação da família é uma prova de amor. É a prova de que, putz, eles não concordam com homossexualidade, ou sei lá, eles não entendem isso, mas foda-se. Tipo, eles me amam do mesmo jeito. Sim. Então, às vezes, é por isso que ficar guardado no armário, entre outras coisas, dói tanto. E a religião, é óbvio, não estou querendo comparadores aqui, mas ela também é análoga a isso, nesse sentido. Se você... Não precisa ser ateu, você pode ter outra fé. Você pode falar, não, eu acredito em... Você está numa família de evangélicos, você acredita em reencarnação. Tipo, isso já é... Ou você quer ser... Você acredita nos orixás. Né? Tipo, isso é uma coisa completa. Talvez seja até pior. Talvez seja até pior do que acreditar do que não acreditar em Deus. Infelizmente, a visão que eles têm da galera do Umbanda... É que é o capeta, né? O capeta em si, né? Apesar de que, tecnicamente, dependendo do evangélico, o capeta está em tudo, né? Então, mas, enfim. Agora, Deus está em tudo, mas o capeta também, né? Tipo, aquela dualidade, né? Aquela coisa meio... Agora, quando você vê essa realidade, o ateu que não pode dizer que é ateu para a família... Ele tem uma dor, porque ele sabe que se ele contar para a família que ele é ateu, aquela família vai talvez deixar de amá-lo, ou vai deixar de gostar dele, ou vai achar que ele é uma pessoa horrível, uma pessoa ruim, uma pessoa do mal. Vai ser uma decepção para a família. Vai ser uma decepção. A pessoa não conta por medo, porque ela não quer ter essa prova, ou porque ela sabe que isso vai acontecer e ela não quer ter que passar por isso. Porque isso é uma dor da pessoa. Sim. Porque quer dizer, o amor deles tem limite. O amor deles vai até a página 2. E aí eles não me amam o suficiente para aceitar como eu sou. E é triste isso, porque reduz a pessoa só a visão teológica dela e... Que vai... Aí eu vou usar um termo que é extremamente pesado, mas eu acho que ele é válido nesse sentido. Vai um pouco do brainwash de cada religião. É um tipo de lavagem cerebral quando você é obrigado a abandonar seu filho porque ele não tem a mesma fé que você. Você viu o caso da Bárbara, que já viu, né, o vídeo que eu entrevistei a Bárbara, Testemunho de Jeová? Sim, é 17 anos de casa, é verdade, de idade, foi expulso de casa e até hoje não fala com a família. Até hoje. Então, isso pra mim, isso é uma lavagem cerebral. Eu acho que qualquer religioso que estiver enxergando aqui, que estiver assistindo aqui, não me enxergue que eu estou dizendo que a religião é uma lavagem cerebral, mas quando ela chega nesse ponto de você pegar uma pessoa que você deveria amar, que é da sua família, né? No caso, ok, pode ser adotivo, mas que seja sangue do seu sangue, e você coloca ela para fora da sua casa, ou você para de falar com ela porque ela não coaduna da mesma fé que você é uma pessoa doente. Cara, você é uma pessoa que está com um problema, você sofreu uma lavagem cerebral que é parecido com esses caras do quartel lá, com o celular na cabeça, com alguma coisa. É uma lavagem cerebral. É uma situação dessa que tem traços de seita. São todos traços parecidos. Né? Então eu enxergo que o movimento ateísta ele é fundamental nesse sentido. Uma pessoa que é ateia e que foi abandonada pela família, não precisa ter sido posta para fora de casa, mas cortada dos círculos sociais. Mora na casa, mas mora no quarto e acabou, entendeu? Tá cortado dos círculos sociais. E fica e não há uma aceitação, não há uma conversa, não há um diálogo, não há uma discussão. Essa pessoa, ela pode ir para a internet e ela fala, tem gente como eu. Entendeu? Então isso é importante para qualquer um. Ter esse amparo, você ter um porto seguro com pessoas que passam por coisas parecidas ou que pelo menos te entendem, pensam parecido com você, te acolhem, isso é muito massa. A gente estava falando mais cedo, né, dos grupos de ateus, de céticos e de pessoas que se ajudam, que se entendem. É muito massa você ter... Inclusive, só fazendo parênteses rapidamente aqui, quando a gente falou lá atrás da relação entre religiosidade e saúde mental,
tem evidências de que a integração social que é o fator mais importante dos benefícios para a saúde mental, de quem tem uma espiritualidade. E você pode ter isso, inclusive no meio ateísta, por exemplo. Isso faz todo sentido falando de um primata. E se tratando de um primata, isso faz completo sentido. Né? Não é à toa que quando você quer torturar uma pessoa na cadeia, você manda para solitário. É o jeito mais... Mesmo. É uma coisa complicada. Então, eu não sei, o que eu entendo... Então, o movimento ateísta, para mim, ele não é só uma coisa boa, ele é fundamental, os movimentos ateístas, por causa disso. Uma, para mostrar para a sociedade que o ateu existe, e que ele não é o bicho-papão, e que as pessoas precisam entender que ele é elemento da sociedade, independente do que você acredita, ele está lá. E ele não é uma pessoa sem coração, né? Uma pessoa que, sei lá, que nem teve aquela lance do Datena e tal lá. Do mesmo jeito que também é importante para que essas pessoas que são ateias e que estão isoladas, às vezes, nos seus núcleos, em que só elas são ateias, ou só elas têm coragem de admitir que são ateias, ou de refletir que são ateias, se sentirem menos sozinhas, menos abandonadas e entenderem isso. Então esses são os dois pontos mais importantes, a meu ver, dos movimentos ateístas, e é por isso que eu ainda continuo falando de ateísmo. Essencialmente por isso. Né? Eu posso dizer que é uma militância. Posso dizer que é uma militância. Sim, a gente pode dizer, posso chamar assim. Eu acho que é uma militância identitária. Eu acho que eu ouvi essa expressão uma vez. Pode ser. Nesse sentido pode ser. de... Se o ateísmo for uma identidade, você pode dizer que é. Né? Você pode dizer, mas o Pirula não está com bandeiras no meio da rua, mas a militância não precisa necessariamente ser uma coisa assim. Né? Se você está simplesmente discutindo sobre o assunto, levantando um questionamento, falando ele com consistência, né? Não é tipo, falei uma vez na vida. Tipo, de vez em quando eu estou retocando o assunto porque eu acho que é importante. E trazendo ali uma movimentação para outras pessoas do mesmo assunto, você está fazendo uma militância. Né? Esses são os pontos positivos que eu enxergo. Né? Por debaixo da cordinha. Você vai ter que... Não, vai. Pontos negativos. Pontos negativos, então. Do movimento ateu. Pontos Sim. negativos do movimento ateu. Bom, para começar, que é a total dificuldade de união das pautas, porque o ateísmo, eu imagino que ele sozinho seja muito pouca coisa que agregue para as pessoas. As pessoas são muito, muito, muito diferentes. E ao contrário da religião, que te faz agir de uma maneira mais homogênea, né? Não todas as religiões, mas a maioria das religiões acaba te fazendo agir de uma maneira mais homogênea. Você tem um código de conduta, um código de moral, um código de sei lá, nem que seja para ir lá no culto, ou que seja para ir no terreiro, ou sei lá, no centro espírita, uma coisa assim. Tipo, você sempre tem essa coisa. O ateísmo não. O ateísmo não te traz esse tipo de agregação. Até sei que tem algumas comunidades ateísticas, acho que no Reino Unido, que eles criam justamente essas rotinas para a pessoa se sentir numa comunidade que a religiosa. Eles se juntam para ver documentário, sei lá o que eles veem, mas tipo, toda semana ou 2 vezes por mês, tal, não sei o que, tem uma coisa. Eu sei que eles fazem isso justamente para que exista essa sensação, que eu acho que é uma boa. O Alain de Botton, um filósofo, ele propõe algo assim, que a gente poderia fazer releitura de práticas religiosas, mas pensando na vida secular, porque tem alguns elementos interessantes ali. Bom, tem gente que faz isso com esporte, tem gente que faz isso, né? Tipo, vai jogar boliche, vai jogar futebol, tem gente que faz isso com banda, né? É um jeito de você interagir. Como eu falei, né? Não tem nada mais primata do que isso. Né? O jeito de você fazer primatas ficarem melhor da cabeça é fazer eles interagirem com os outros e serem bem aceitos. Né? Aquele que sofre bullying, aquele que é excluído, aquele que não sei o que, é sempre aquele que vai ficar triste, chateado, vai querer morrer ou vai, enfim, ter uma expectativa de vida menor e tal. Então, o que eu vejo o ateísmo, ele não é o suficiente, só a ausência de Deus, para juntar pessoas. Então, eu não lembro quem falava isso, de que juntar a Deus é que nem arrebanhar gatos. Né? Tipo, é como tentar arrebanhar gatos. Você não consegue fazer vários gatos irem todos pro mesmo lugar ao mesmo tempo. Se você tiver 50 gatos aqui, você não vai conseguir, tipo, controlar. Não é igual cachorro que você chama e vai dizer que o gato não tem essa... Você consegue treinar gatos para fazer certas coisas, mas em geral eles são muito independentes. E aí, por que essa analogia tem alguma validade? Porque cada ateu é ateu a seu modo. E a única coisa que junta ele sendo o ateísmo, a coisa fica um pouco fraca. Então, por exemplo, bem ou mal, era natural que os grupos ateístas eles se juntassem
por coisas a mais. Então, desde que começou o ateísmo de internet no Brasil, eu não sei como era o ateísmo antes da internet, mas a internet no Brasil, desde que começou na época do Orkut, as primeiras cisões foram assim, tipo, sei lá, meses depois. O pessoal conseguiu fundar a Ateia, meses depois já estavam vídeos querendo fazer a UNA. Aí depois teve esse negócio, aí já desmembrou também o outro. Aí teve a LISA, a Liga Humanista. Aí teve o Bully Voador lá, que era da Liga Humanista. Aí teve o Universo Racionalista também, que apareceu, que aí não é só sobre ateísmo, tem a questão da visão racional, não sei o quê. Pode até ter alguma pessoa ateísta lá, não precisaria necessariamente ser ateu. Agora tem a Associação Laica Brasileira. Nesses dias agora parece que fizeram aí um... Então, você fica pensando nessas coisas, mas tudo isso terminou com... E todas elas fizeram uma cisão com choro e ranger de dentes. E praticamente todas elas terminaram em choro e ranger de dentes. Né? Teve, a UNA nunca se concretizou, a LIS meio que foi desmembrada e... entendeu? Cada um foi para um canto, um fez isso, outro fez aquilo, não sei o quê. Como se fala, a Ateia hoje, eu não sei nem quem que tá lá dentro da Ateia, o que que tá fazendo, quem que tá coisando, a página da Ateia tinha caído no Facebook, depois voltou. Tipo, eu não sei, a Ateia sobrevivia de doações, ninguém mais vai ficar doando pra Ateia, eu não sei o que vai acontecer, entendeu? O que que a Ateia tá fazendo, tem feito. Né? Não sei mais. A primeira briga com relação ao Sotomayor foi por causa de veganismo. Dizer que o ateu tinha que ser vegano e não sei o que. É complicado isso, né? Porque você tentar criar uma pauta, uma doutrina, um conjunto de valores, de princípios, não vai rolar para os ateus. É difícil, velho. exatamente. Não. Por exemplo, aonde que eu vejo ateus em maioria se juntando? Com a... Oh, meu Deus. Movimento comunista. Porque aí são ateus, mas eles não estão juntos pelo ateísmo. Eles estão juntos pelo comunismo. E aí você tem toda uma outra coisa. E aí eu posso dizer que há traços de religiosidade nisso também, mas aí eu vou apanhar até não poder mais. Mas há traços de religiosidade nos mantras, né? Tipo... Você já viu aqueles vídeos, tipo... como elas falam? O crente pode, sei lá... Enfim, dançar... funk, sim, e aí vem aquela coisa, não sei o quê. A pergunta que aí algum pastor ou alguma coisa responde. Iago Martins, eu acho que tem uns vídeos assim. Tem alguns, enfim, né? A primeira vez que eu vi um vídeo tipo assim, o comunista pode ganhar dinheiro com tal coisa, eu falei, pode usar iPhone? Pode usar iPhone. Aí eu falei, cara, sério? Que tipo, você tá determinando o que pode ou não pode fazer? Eu não sei, mas o que importa é... E é interessante, porque, por exemplo, o movimento comunista, nem todo mundo precisa ser ateu. Você não tem que ser ateu para ser comunista. Né? É sugerido que, eventualmente, entendendo a realidade do mundo, a realidade do capitalismo, como que a religião é instrumentalizada, tal, não sei o que você acaba virando ateu também. Né? Mas eu conheci pessoas que não eram exatamente ateias, mas diziam que eram ateias dentro do movimento. Dizia que eram ateias porque tinham ideias comunistas e aí isso é o que tinha que fazer sentido. Não digo nem que eram cristãs, aí também cheira de chutar o pau da barraca, mas talvez até espiritualistas, talvez místicos, meio, sabe, uma coisa meio assim. E, bom, você tem o movimento da teologia da libertação, você tem um monte de coisas que são essencialmente religiosas e que tem um viés socialista muito forte. Né? Talvez não comunista estrito sensu, mas socialista muito forte. Então uma coisa não depende da outra. Mas aí você vê uma quantidade grande de ateus unidas fazendo uma coisa que os coloca numa união, que cria vínculos sociais, uma reunião semanal, faz não sei o que. Mas é o que você falou, não é cria uma... primariamente pelo ateísmo. Não é primariamente pelo ateísmo. Você via o pessoal que fazia as discussões evolução e criacionismo, que aliás foi essencialmente a base de todo o movimento ateu de internet mundial. Foi sempre essa discussão de evolução e criacionismo. Cara, a galera que começou a se juntar por causa de ciência, por um acaso é ateia. Mas aí passou a consumir material de ciência, passou aí, foi ler Carl Sagan, aí foi não sei o quê, e foi ver os documentários do David Attenborough, foi não sei o que. E aí isso foi gerando uma comunidade, né? Aí uns foram para astronomia, compram um telescópio, se juntam no fim de semana, pegam uma cerveja, ficam vendo estrela. Aí os outros vão para a montanha para ver a natureza. Tipo,
você teve um outro motivo, a parte do ateísmo, que juntou aquelas pessoas, por um acaso são ateias, e nada impede de, num movimento de ateus que se juntou por causa do movimento ateísta, e todos eles viraram astrônomos amadores, não impede que apareça uma pessoa que acredita em Deus e que quer ver os satélites de Júpiter. E que quer ver Saturno. Então, o problema do movimento ateu é isso. O movimento ateu, ele já nasce uma pirâmide invertida. Ele já nasce uma pirâmide invertida. Você está unindo muita gente com muita coisa, não sei o quê, por um ponto só. E esse ponto aqui, ele não mantém. É o Chaves equilibrando os copos naquele pedaço de pau lá, né? Só que sem os copos estarem grudados. É isso. Então, o que eu enxergo é que o grande problema do movimento ateu é que ele já nasce moribundo. Sim. Ele já nasce para morrer. Sim. Então, toda e qualquer militância ateísta tem que ser feita... e óbvio que, como eu falei, é fundamental existirem associações ateias. É fundamental. Mas elas têm que ser feitas já respeitando as suas limitações. E que, eventualmente, você falando, cagando regras sobre qualquer outra coisa que não seja o ateísmo, você vai afastar pessoas que precisam de você. Porque essa que é a questão. O rapaz que está lá no interior da cidade, de não sei das quantas, de Biboboca do Bom Jesus Mirim, que é o único ateu da cidade, ou pelo menos o único que se identifica dessa forma. Porque eu acho sempre muito pouco provável que não tenha mais nenhum ateu. Tem, mas não quer... Não se manifesta. Não assume nem para si mesmo, né? Como eu falei, né? Vai na igreja, reza e acha que é isso mesmo. Mas tem um ateu consciente de ser ateu na cidade. E ele viveu uma realidade conservadora a vida inteira. E aí ele vem buscar ajuda por causa dessa questão religiosa e você vem falar, não, mas você é ateu, você tem que se politizar, porque não sei o quê, porque... Blá. Eventualmente você está afastando aquela pessoa. Agora, nada impede você de ser um ateu politizado. Nada impede. Mas o movimento ateu, como agregador de ateísmo, ele, infelizmente, eu acho que infelizmente, porque eu sou uma pessoa que entendo que você não tem como separar as coisas. Você tem que se politizar de alguma forma. Eu compreendo o mecanismo, eu até porque conheço muita gente assim, compreendo o mecanismo, compreendo a movimentação da coisa, compreendo a lógica, só não tenho como concordar com um ateu bolsonarista. Eu não consigo concordar. E assim, eu entendo a lógica, mas eu chego e falo, cara, mas é a lógica de tentar encaixar a peça redonda no buraco quadrado. Mas tem ateu bolsonarista. E, ok, paciência, vou fazer o quê? O cara enxerga diferentes níveis de prioridades. Né? Não tem jeito. O que justifica um ateu virar bolsonarista é você enxergar prioridades de uma maneira invertida. A despeito disso, entendo que esse cara, que é o ateu bolsonarista, que defende coisas que inclusive eu acho imorais, pode dar um suporte muito grande para um ateu perdido lá em Biboboca do Bom Jesus Mirim, que está precisando conversar com alguém que não acredita em Deus porque ele foi chutado para fora da igreja. Entende? Porque, no final das contas, essa ausência vamos pensar, de valores, de uma doutrina, em torno do ateísmo, de ser o ateísmo em si mesmo uma contestação da religião, não falo nem da religião, da crença em Deus mais especificamente, torna, vamos pensar, a experiência ateísta, em sua essência, meio vazia nesse sentido. Agora, ainda que, eu concordo com você no primeiro ponto, que existe uma justificativa para haver essas uniões, esses laços, essas redes, porque você nadar contra a corrente pode ser muito difícil, você precisa acolher, você precisa ter, eu não vou falar que todos precisam lutar para que o ateísmo seja naturalizado, mas eu acho que é importante ter muita gente se mobilizando em torno da pauta, mas para muitas pessoas, eu acho que o biólogo Henrique é até um pouco assim, do tipo, cara, para mim o ateísmo não é a pauta, sabe, que eu tenho que fazer conteúdo e tal, eu sou ateu e tô vivendo a minha vida, e, sabe, e tudo bem também. Não, mas conheço um monte, o Felipe Neto é ateu e ele não fica falando disso. Sim, o Castanhari talvez. Castanhari eu acho que é ateu também. Eu acho que sim. Acho que é. Se não for, tá perto. O que eu quero dizer, para muitas pessoas, o ateísmo é uma característica ali que não fede nem cheira, eu tô vivendo a minha vida, não é uma questão para mim.
E é isso. E eu vou lá fazer o meu hobby no final de semana, encontrar meus colegas, tocar um violão e papapá, e aí a vida segue. Para outros, talvez, isso seja uma pauta importante, um ponto assim que até traz sentido na vida, seja na militância, seja pra, é onde eu encontro os meus colegas, gente que me entende, porque eu vivo uma vida, sei lá, cercada de gente que pensa diferente, me vê como esquisito, maldoso, associado a Satanás, sei lá, né? Então eu quero dizer o seguinte, talvez haja relevâncias diferentes para ateus diferentes se unirem, saca? E para algumas pessoas não faz muito sentido estar num grupo e tudo bem. E assim, exato, para algumas pessoas não faz sentido não estar no grupo. É porque as pessoas às vezes não pensam na crueldade que o ser humano é capaz de fazer com quem pensa diferente. Eu sei de casos de ateus, e você recebe relatos o tempo todo, que não sofreram pouco. Não sofreram pouco. Exato. Sofreram muito. Exato. Independente de toda e qualquer outra opinião que a pessoa possa ter. Às vezes ela tem tudo de acordo. Sabe, tipo, pensa igualzinho em tudo, só não pensa igual na questão religiosa e sofre crueldades. Exato. Crueldades, né, de sacanagem, eventualmente até física. Sim. Isso é muito pesado e por isso que isso daí tem que ser bem colocado. Agora, se você for olhar a verdade, o que aconteceu com os movimentos ateus do mundo, não só aqui no Brasil, mas do mundo, houve também uma estigmatização entre as pessoas. Não vou nem dizer ateístas ou não, entre as pessoas de fora do movimento. Porque muitos ateus não quiseram entrar nos movimentos ateus por questões. Mas de que o ateu é mala, entrou nessa. Porque tem muito ateu mala e fazendo coisa. Então, tipo, ficou aquela ideia do tipo, mais um ateu, que cara chato, não sei o que, entendeu? Ficou aquele negócio. Eu nunca me considerei um ateu mala, pode ser, claro, sou eu me olhando no espelho, né? Então, na minha adolescência eu fui um cadinho, viu? Assim, na adolescência. Dar umas alfinetadas ali na minha tia, na minha mãe. Na adolescência é aquela coisa, quando você começa, o negócio tá descobrindo. Você tá descobrindo, você entra no. Das boas novas, você quer rebanhar mais gente ali pro seu. Você entra no frenesi da coisa, né? Mas, enfim, agora. Quando eu comecei na internet, vou dizer que eu sempre tentei ser um cara mais de boa, assim, não tentei ser um ateu mala, chato, não sei o que não respeita, né? E um monte de gente me associa a isso. E chega e fala, o Pirula é daqueles caras que fala que a religião faz mal. Tá bom, né? Eu até posso ter falado que um outro traço da religião faz mal, mas tipo, isso daí amparado em dados, né? Provavelmente. Né? Não precisa necessariamente assim. Eu vou falar, ele é aquele cara que acha que todo mundo tem que deixar de ser religioso. Eu nunca falei isso, mas tudo bem. Né? Ser ateu não é sinônimo de ser anti-religioso ou anti-religião. Mas entra no pacote do que o movimento ateu se tornou. E aí o Pirula é o que sobreviveu, porque muita gente do começo do movimento ateu parou de fazer vídeo, ou parou de fazer vídeo sobre isso. Então, tipo, o Pirula é o que sobreviveu, é o que ficou, né? E aí eu acabei sendo uma representação desse movimento arcaico ateu, né? Do proto-ateísmo ali, né? E fiquei estigmatizado entre outras pessoas como sendo o ateu mala, o ateu chato, o ateu não sei o que, é uma coisa que, olha, desculpa, eu nunca fui. Eu tenho baixa autoestima com um monte de coisa e eu aceito um monte de crítica. Essa daí, o ateu mala, chato, nunca chegou até mim esse tipo de crítica. Nunca fui, desculpa. Isso daí quem tá falando não me conhece. Quem me conhece sabe. Mas sabe. Pô. Então tem isso. E também teve um caso, que é uma coisa triste, né, inclusive, isso daí tem umas reportagens interessantes, sobre como que o movimento ateu, não o movimento ateu como um todo, mas boa parte dos representantes do movimento ateísta acabaram caindo para uma alt-right tóxica e que dá força para os religiosos, de alguma maneira, né? Então não é que as pessoas passaram a acreditar em Deus, alguns falaram que sim, né? Mas tipo, não é que passaram a acreditar em Deus, mas tipo, passaram a ter essa coisa, essencialmente como um antagonismo à questão identitária. Né? Você teve aquela cisão no movimento ateu em determinado momento, em que algumas pessoas diziam... Porque, por exemplo, sempre existiu aquela coisa do não, temos que aceitar os homossexuais, todo mundo falava e concordava com isso. Temos que dar direitos iguais para as mulheres, temos que dar direitos iguais para os negros, temos que dar direitos iguais para todo mundo, não sei o que, blá, blá, blá.
em determinado momento, algumas pessoas com a politização, né, que já estava começando a cair para a esquerda, falaram assim, olha, você não dá oportunidades iguais porque elas não partiram do mesmo princípio. Então você tem que ajudar essas pessoas a terem as mesmas oportunidades das outras, né? Enquanto que uma parte do movimento ateu falava assim, não, eu acho que a gente tem que prezar pelas liberdades. E se por um acaso você, como é que fala? Você começa a forçar, por exemplo, cota em faculdade, essas coisas assim, você está tirando a liberdade de quem prestou o vestibular de poder entrar no vestibular. Enfim, você começou a entrar num ancestral comum, que era muito interessante, um ancestral comum, que falava sobre, que pregava uma liberdade no sentido de se livrar das amarras da religião, né? Uns que foram para o lado da liberdade e outros que foram para o lado da igualdade, ou alguma coisa assim, né? Essas pautas identitárias e de lutas sociais. De aceitar para essas coisas, exato, né? Isso daí. E aí isso passou a virar água e óleo. Passou a separar e a fazer dois caminhos diferentes. Esse caminho mais identitário abandonou a militância ateísta. Porque pulverizou para militância LGBTQ, militância feminista, militância comunista, militância, sei lá o quê, MST, qualquer coisa assim, pulverizou. Esse lado continuou. Então, o ateísmo, em determinado momento, ele ficou sendo associado a essas pessoas que eram a favor de uma liberdade não religiosa e anti-identitária. Então, isso ficou sendo um outro estigma do ateísmo. E quem que grudou nisso aqui? Aí começaram a orbitar ao redor do quê? Do pessoal da alt-right. Essencialmente, toda essa galera aqui votou no Trump. Essencialmente, todo mundo votou no Trump. E teve aqueles que ficaram independentes. Então, por exemplo, o Dawkins, que é um cara muito polêmico, né? Sim. Ele fez coro com muita gente contra o movimento identitário, contra movimentos que falavam... pós-modernistas, né? O pessoal que pede uma interpretação um pouco mais humana de humanas, né? Das coisas, tal, menos menos exatas, né? Mais de humanas, fazendo esse tipo de crítica. Mas o Dawkins nunca se aliou ao alt-right. Ele nunca aceitou esse tipo de coisa. Tanto é que ele parabenizou que ganhou o Lula, ele falou que não era para votar no Trump, que não era para votar no Bolsonaro, porque ele entendia isso como ferramentas de fanatismo religioso. Entendi. O Dawkins entendeu isso. Mas uma parte significativa dos ateus, aqueles que continuaram em movimentos ateus e falaram sobre ateísmo com mais frequência, essa parte significativa passou a dizer que era melhor apoiar os religiosos. Que era melhor ser religioso porque o religioso mantém as coisas em ordem e tiram a gente da ditadura do politicamente correto, que não deixa a gente fazer piada, que não deixa fazer isso, que não deixa fazer as coisas, que não me deixa ser misógino, que não deixa... Sabe, tipo... E esse tipo de coisa. Então, o movimento ateísta no mundo, não é só no Brasil, ele acabou ficando associado a isso. O que eles chamam hoje, sei lá, Red Pill, sei lá como é que é o nome. Essa coisa, MGTOW, eu não lembro como é. MGTOW, eu não sei como é que é essa porra. Que tem uma aversão à mulher, que não quer se relacionar. Entre outras coisas, enfim, os incel, virou coisa dos incel aqui. E aí entra nessa. E até o incelzismo é outra discussão que também é mal, eu acho que é mal interpretada, porque bom, sei lá. Então esses são os dois problemas, a meu ver, do movimento ateu. Ele ficou associado a um bando de mala ou a um bando de reaça. Porque o pessoal que era ateu não reaça pulverizou e parou de falar. Você pode ver, eu, por exemplo, eu parei de falar de ateísmo um pequeno período. Não é que eu parei, eu continuei falando, mas eu não ficou tão relevante assim, porque eu quis fazer divulgação científica, eu quis falar de dinossauro, eu quis falar de meio ambiente, eu quis falar dessas coisas todas, entendeu? E aí eu virei um divulgador científico. Antes eu era um militante ateu, eu virei um divulgador científico, eu não comecei na internet gravando vídeo de ciência. Então eu comecei a gravar na internet vídeo com referência bibliográfica, isso sim, isso eu que comecei. Mas tipo, tirando isso, não, eu não falava de ciência. E eu fui um dos que pulverizou por um tempo. Mas eu continuei falando de ateísmo aqui. Os outros, tipo, volta aqui, né? Tipo, mas ficou eu falando de ateísmo. Resultado, hoje tem muita gente que me vê como um reaça, porque eu ainda falo de ateísmo. E é nesse ponto que pessoas como você me ajudaram pra caralho.
Porque eu já, sabe, tipo, o assunto voltou à baila e eu não sou mais aquele único que tá falando ali, porque aí desvencilha dessa galera, entendeu? Mas eu não sei se eu tenho essa impressão de que o estereótipo do ateu hoje está mais associado ou tem essa gavetinha aí do reaça. Eu não sei, mas talvez porque também eu sou um pouco alheio a algumas discussões políticas, então eu não acompanho tanto assim. Ou talvez porque isso seja uma coisa que... Não. Eu ia falar que é mais Estados Unidos, mas não. Aqui também. Não, o ateu virou o incel, sabe... que, na verdade, é a base dos primeiros usuários de internet e, ostensivamente, de redes sociais no mundo todo. Era aquele nerd que não tinha muita vida social, era de uma classe média X para poder ter acesso a uma internet banda larga para poder ficar vendo vídeo, entendeu? E era aquela pessoa, então, quer dizer, homem, jovem, classe média, gamer, geralmente gamer, né? E nos países em que você tem essa multiplicidade racial, branco. Geralmente branco. Então, meio que virou... Essa foi a sopa primordial de praticamente todos os movimentos da internet. E eu não falo sem exagero, dizendo que o próprio Olavo bolsonarismo, ele surge como algo relevante dentro do movimento ateu no Brasil, quando começou-se a discutir eles como antagonistas. Essa relevância foi sendo gerada ali, que cooptou parte do público incel, que a gente nem usava esse termo na época, né, que estava ali ouvindo, mesmo que tenha continuado ateu, se seduziu pelas ideias do Olavo e dessa coisa toda no comunismo, caramba, 4, e foi quem deu os primeiros massinha de modelar do bolsonarismo na internet. Que aí não estou falando da Luciana Gimenez, do CQC, essas coisas todas. Até porque no começo eram essas pessoas que usavam a internet. Quem assistia Felipe Neto era molecada. Não estava interessada nesse tipo de coisa. Então, isso foi extremamente relevante para o desenvolvimento do reacionarismo no Brasil. Infelizmente. Infelizmente. Mas isso foi fundamental. Quem está assistindo aí, ó, escreve, já deixa um comentário aí sobre esse estereótipo do ateu. Vocês concordam ou não concordam com o Pirula? O que vocês estão observando por aí? Tem mais reaça ou mais comuna? Não, mas essa é hoje vai ter talvez mais comuna. Bom, também porque você não sendo reacionário, você está atraindo um público muito específico. Mas hoje vai ter mais comuna porque está tendo esse reavivamento, né? Está tendo os comunistas reformados, o reavivamento comunista, né? Devo trazer um comunista em breve aqui no canal. Olha, o pessoal só, tá pedindo aí. Olha só. Não que eu seja, tá? Mas eu tenho até um amigo que tá brincando. Tem até amigos que são, né? Tem até uma esposa que então. Mas são aquela coisa, tá tendo um reavivamento comunista, né? A nova juventude que tá se juntando e tal, enfim, né? E aí, agora é mais provável que você encontre isso daí. Tem alguns comunistas que estão falando de ateísmo, que ainda conversam esse tipo de coisa e tal, mas a maioria para de... Até tem gente que acha ruim também. Acha ruim. Eu não lembro agora quem foi, acho que foi o Humberto, que falou alguma coisa de ateísmo e os outros comunistas caíram de pau nele. Eu não lembro o que ele disse, mas caíram de pau. Ele falou, gente, a gente também tem que falar de ateísmo. Ah, para com isso! Então, também não é unanimidade dentro dos comunistas, né? Porque eu não lembro o que o Humberto falou, acho que foi o Humberto. Né? Mas tem essa treta aí, né? Então aguardem, vai ter mais treta aqui em breve sobre política e ateísmo. Ricardo vai vir falar sobre isso também. Ixi. Ricardo Russell, calma aí. Pode existir, mas se Deus existe, ele realmente deixa as coisas andarem por si próprias. A crença numa justiça divina é um wishful thinking. Somos nós querendo acreditar nisso para poder lidar melhor com a dor que é viver. É aquela coisa, o pessoal fala, se Deus aparecer para você, eu provavelmente vou achar que eu tô louco. E já bateu uma palminha para sincronizar. Deixa eu só pegar uma água ali, rapidão. Vai lá. Mais água aí? Não, aqui ainda tem. Teve essa música no Big Brother. Teve a Tchan no Big Brother. Teve a Não, senhora.